noite, irmãos e amigos. Eu me chamo Shirley, faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e hoje estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo de todos os domingos, que é o encontro com o Evangelho de Jesus. Agora vamos fazer a nossa prece. Fechemos nossos olhos, mentalizemos a doce e meiga imagem de Jesus, mentalizemos nossa querida patronesse Teresa d'Ávila, Baltazar, nossos diretores espirituais da nossa casa, Francisco de Assis, Ubirajara e Rafael, para que conosco nos abençoe, nos proteja, para que esse estudo possa servir como um incentivador, animador para a nossa caminhada. Que o Senhor Jesus nos abençoe e, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, de eterno amor e bondade, que assim nós pedimos permissão para dar por começado o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, nós vamos dar continuidade ao estudo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o item é o 6, e também vamos conversar um pouco, trazer as informações que a nossa querida patronesse Teresa d'Ávila, no Livro da Vida, no capítulo 14, o item 9. Para começar, o Evangelho, o capítulo de hoje, é um comentário do nosso querido Kardec, que ele vem nos ajudando, como todo o Evangelho, com a sua contribuição, com o seu estudo e também com as mensagens dos Espíritos. Ele vem comentar o que nós estudamos na semana passada, que foi a parábola do semeador, E ele trouxe um comentário. Eu vou ler na íntegra para que nós não percamos nem uma reflexão, que diz assim: a parábola do semeador representa perfeitamente as diversas formas que existem de se poder aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, efetivamente, para as quais esses ensinos são apenas letra morta e que, semelhante à semente que caiu sob as pedras, não produz nenhum fruto. Essa parábola encontra uma aplicação não menos adequada nas diferentes categorias de espíritos. Nela, não é ela o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque apenas o veem como objeto de curiosidade? Dos que só procuram o brilho das comunicações mediúnicas, interessando-se somente enquanto elas satisfazem a sua imaginação, mas que após ouvi-las continuam como antes, frios e indiferentes. Dos que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si mesmos? Daqueles, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída em boa terra e que frutificam. E respondendo essa pergunta que Kardec nos trouxe, para quem será essas instruções? Para nós, amigos, muito bem, quem pensou é para mim mesmo, E o que me chamou muito atenção foi nessa primeira frase. Já que é para nós a parábola do semeador, ele diz assim, ele diz que essa parábola representa perfeitamente as diversas formas que existem de se poder aproveitar os ensinamentos do Evangelho,
No item 5, que ele vem trazendo os diversos campos onde caíam as sementes, né? Eu entendo como que esses campos são os conhecimentos, porque os conhecimentos, eles nos são dados à medida, à proporção em que nós estamos tendo condições de aplicá-los. Não faz um sentido muito grande? Nós que chegamos aqui na doutrina espírita, que já temos um conhecimento maior, né? Mais profundo, que coube dentro da nossa alma, nós estamos... Essa parábola do semeador, ela vem trazendo isso para nós. Ora, a semente caiu num terreno que não frutificou nada, que os passarinhos foram lá comer. Ora, caíram no meio dos pedregulhos, que ali tinha um pouquinho de raiz, ou seja, um pouquinho de terra, né? Tem um pouquinho do entendimento da doutrina, né? Da nossa natureza, mas o sol veio e secou. Ora, quando caiu no meio dos espinheiros, o semeador, essa parábola de Jesus, ele trouxe duas comparações, né? Que quando nos vem a adversidade, quando nos vem tribulações, a gente esquece e não aplica a doutrina dos espíritos, não segue Jesus. Ou às vezes a gente está muito distraído, a gente ainda não compreendeu a nossa natureza. Então, as coisas do mundo, as ilusões que são passageiras, elas nos sufocam. Esse foi aquela sementinha que no momento em que a gente está com essa oportunidade de estar colocando em prática esses conhecimentos, nós vamos e não aproveitamos, desperdiçamos esse conhecimento. Por quê? Porque o terreno dá para frutificar, mas essas diversidades, esses convites que temos da vida, né, eles nos distraem e a gente perde. Mas aqui, depois, a semente caiu num terreno bom, num terreno que frutifica, e caindo nesse terreno vai depender um pouquinho de nós, do que nós já temos para desenvolver. Nossa querida irmã Teresa d'Ávila, ela nos fala no livro da vida, no capítulo 9, uma coisa muito interessante, né? Ela vem comparando também nós, sementinhas, com esse jardim, né? Que quem semeia para nós? Quem é o semeador? É o Jesus. Quem quer aproveitar esses ensinamentos? Somos nós. De que forma nós estamos aprendendo esses ensinamentos? Nossa querida Teresa d'Ávila, eu não vou ler tudo, mas ela fala assim, ó: muitas vezes em meus princípios e praz ao Senhor, tenha eu agora começado a servir, narrarei daqui por diante sobre minha vida. Causava-me grande satisfação considerar minha alma como um jardim. Imagina Teresa d'Ávila considerando a alma dela como um jardim. Como está o nosso jardim, amigos? Olha, eu estou colocando flores no meu jardim, estou colocando árvores no meu jardim. E ela continua falando assim: e ver o Senhor passando nele. Suplicava-lhe em que aumentasse o perfume das florezinhas de virtudes que começavam a querer brotar, de modo que fosse para a sua glória. Então, Teresa d'Ávila, se comparando com a alma dela, um jardim, ela usa os termos brotar. Brotar
é que vem. Então, às vezes, a gente se compara como a gente já tem alguma consciência do que é aquilo que a gente precisa fazer, às vezes nós nos comparamos como que não vamos conseguir, né? Aí a gente desanima porque a gente acaba repetindo, tendo uma sequência de repetições, mas Teresa, ela não pede que a gente fique assim, né? Ela pede que a gente, para ser bem segura, ela vem falando aqui para mim. Pedia a Jesus que as sustentasse. Nada queria para mim, cortasse as que quisesse, certa de que tornariam a brotar mais viçosas, né? E o que acontece? Quando a gente estava lá, naquele terreno que foi sufocado pelo espinheiro, ora ainda achando que é do mundo, né? Ora se intertendo com as ilusões da terra, e as vicissitudes que nós passamos é justamente para cortar isso em nós. Só que não é para cortar para não frutificar, é cortar para crescer, para você ir lá nessa terra fértil. Nós somos uma terra fértil. Nós temos muitas virtudes ainda para desenvolver, né? E uma vez acreditando nisso, tendo essa certeza, passando dentro do seu coração, esses enfrentamentos terão uma outra compreensão, sabe? Uma compreensão de luta, de desafio. Você vê que lá no item 6, né? Ele fala das diversas oportunidades que temos para desenvolver o Evangelho em nós. Sabe, amigos, nós temos tido contato, nós estamos no capítulo 17, né? Olha quanta coisa nós já estamos aprendendo. O capítulo 16, que foi não servir a Deus e a Mamon, e agora o 17, sedes perfeito. Nós estudamos o homem de bem, né? Então, o que falta é nós acreditarmos, é nós olharmos essas nossas dificuldades com outro olhar. Deus não quer que a gente fraqueja, Ele não quer, muito pelo contrário, Ele nos ama tanto, tanto que sabe que nós já não somos mais sementes caídas no pedregulho, né? Nós não somos mais sementes esquecidas, né? Onde o passarinho vem e come. Não, nós estamos vigilantes, nós somos atentos, nós queremos melhorar. É muito importante nós estarmos, quer ver bem, na casa espírita. Nós estamos na casa espírita, a gente sente uma vibração diferente. E por quê? Porque nós sabemos que não estamos sós, que nós temos nosso guia, nós temos protetores, mas pode ser aquela pessoa, mas eu não vejo. Tá bom, eu também não vejo, muita gente não vê, mas a gente sabe. Porque Jesus, tudo que Jesus fala para nós, não é em vão, né? Nunca foi em vão. Nós deturpamos, mas agora a gente quer crescer, quer trabalhar, quer progredir. Então, amigo, você que chegou agora no nosso canal, né? Te convido a olhar os outros estudos anteriores. Kardec foi muito preciso depois dessa reflexão sobre a parábola do semeador, né? Falando dos campos, que são os conhecimentos, que eles vão sendo postos aos poucos, e nós já estamos recebendo nessa terra que dá frutos. Alguns dão 100, outros dão 60, outros dão 30, não importa, somos juntos, né? Estamos aqui
sempre aos domingos, às 18 horas, para trazer esse pedacinho do fruto dos nossos conhecimentos, para trazer esperança. Nós estamos no Natal, nós estamos nesse mês de dezembro, né? Onde os nossos corações são mais trabalhados porque a gente quer alegria, né? Compreendo você que está passando por uma dor muito grande. Não fique sozinho. Procure um amigo. Procure estar num lugar onde você possa ajudar as pessoas. A gente consegue quando a gente quer. A gente já passou por muita coisa e a gente já conseguiu também. Não se deixe desanimar, né? Pelo momento em que estamos passando. Tudo tem uma saída, tudo tem uma solução. Basta serenar um pouco, prestar atenção e ter essa vontade de crescer. Então, amigos, eu vou agradecer essa oportunidade de estar falando um pouquinho com vocês, de estar passando essa mensagem e que nós possamos então fazer a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, convido que fechemos nossos olhos, mentalizemos a doce e meiga serena imagem de Jesus, imagem de Teresa d'Ávila, do nosso querido Francisco de Assis, nosso irmão Birajara, nosso irmão Rafael, os diretores da nossa casa, para agradecer esses minutos onde os nossos corações estão tendo a oportunidade de ser trabalhado, da esperança em cada um, de fé. Então, Senhor Jesus, Pai de amor e bondade, obrigada por essa oportunidade, que possamos dar por terminado o estudo do encontro do Evangelho com Jesus do dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Paz e bem, queridos irmãos e amigos. Um Feliz Natal.